Olá, sejam bem-vindos a mais uma resenha do nosso canal. Hoje eu quero falar aqui de uma HQ que eu gostei demais e talvez eu até exagere nos meus comentários sobre ela, então me perdoem, mas realmente eu gostei bastante dela. Eu vou falar aqui hoje sobre Três Sombras, uma HQ muito bacana, com um acabamento excelente, com ótimos desenhos, com um roteiro incrível, uma HQ do povão, uma HQ para todo mundo. Mas vamos falar um pouquinho sobre os detalhes sobre ela. Eu anotei num papelzinho aqui. Ela foi lançada originalmente no Brasil em 2011, então já faz um bom tempo que ela tá rodando aí o Brasil. E apesar disso, eu vi bem poucos vídeos falando dela, o que eu acho bem curioso. Afinal de contas, apesar de ter poucos vídeos falando sobre ela, poucas resenhas no geral, é uma HQ que eu já vi diversos youtubers indicando. Me fugiu a voz. Vi diversos youtubers indicando, sejam na listas de promoções, ou seja em alguma lista assim num geral, sabe? Falando de HQs boas. Inclusive, diversos deles indicando, e eu concordo demais, essa HQ aqui para quem não lê HQ. Então, se vocês não gostam de HQ, nunca leram uma, é uma boa pedida para começar. Ela foi lançada pela Companhia das Letras e ela é escrita e desenhada, desculpa se eu pronunciar errado, pelo Círio Pedrosa. Não sei qual é a pronúncia, vou deixar aqui na tela escrita. E ela tem 272 páginas e preço de capa atualmente de R$ 62,90. É um preço de capa um tanto quanto salgado, mas sabemos que os HQs são caros e ela tem quase 300 páginas. Tá sempre em promoção, no momento ela tá em torno de 40 e poucos reais. Eu aconselho que vocês acompanhem ela ali no carrinho deixem ali na lista de desejos da Amazon, caso vocês se interessem pelo que eu vou falar agora. Então, do que fala Três Sombras? Três Sombras começa com uma família vivendo em um vale. Nesse vale eles vivem meio isolados de tudo, apesar de não estarem tão longe da cidade quanto aparenta, eles vivem um tanto isolados. E ali eles levam a vida deles com muita tranquilidade e felicidade. Sim, fica nítido o quão felizes eles são. Eles pescam, eles caçam, eles criam animais, eles têm a fazendinha deles, vive o pai, a mãe e o filho. Vou dar apenas esses nomes para não confundir, mas o pai se chama Luiz, a mãe Lise e o filho se chama Joaquim. Então, o pai e a mãe ali estão criando Joaquim com toda a tranquilidade em um mundo de paz e serenidade. Até que três sombras aparecem e aí o título da nossa HQ Três Sombras. Essas três sombras, em uma primeira instância, eles consideram, não, são apenas alguns viajantes, são três sombras que estão a cavalo. São só uns viajantes passando e pararam para olhar. Porém, as sombras não se movem de lá, elas continuam. Até que em um dado ponto elas começam a se aproximar, se tornando quase que uma coisa, uma criatura, um poder da natureza que envolve aquela região de paz dos nossos personagens. Chegando ao ponto de eles ficarem tão próximos da casa que chega a assustar. Então, esse pavor, esse terror, óbvio que aconteceria com qualquer um de nós, acaba se concretizando quando uma das sombras tenta levar o Joaquim, o filho da família, embora. A mãe desesperada acaba procurando aconselhamento, ajuda de uma senhora da cidade, já uma anciã. Ela aparenta ser uma feiticeira, uma cartomante, sabe? Ela lida com coisas mais sobrenaturais. Ela busca ajuda com essa senhora e essa senhora acaba revelando que as sombras querem levar o Joaquim embora, apenas confirmando que já havia sido os ocorridos anteriores, né? Então o pai do Joaquim, desesperado, sem saber o que fazer, decide: não, se eles vão levar embora, eu vou fugir com o Joaquim daqui. Se não tem o que fazer, eu vou dar um jeito. E então eles começam uma jornada atravessando o mundo. Eles pretendem ir o mais distante possível de casa para que as sombras não alcancem eles. E aí nós temos aquele quase que road trip, só que não é bem um road trip, é uma história que se passa em um período mais medieval, deles pegando, se aventurando em vários lugares, conhecendo vários personagens, até que chega no ponto final ali da história. Então, por que essa HQ é tão bacana? Em primeiro lugar, ela conversa com todos os públicos. Se tu der essa HQ aqui para uma criança, não tão criança, eu confesso que eu não sei qual é a faixa etária, mas acredito que em torno de uns 12 anos, por aí, 10, 12 anos, já vai compreender um pouquinho melhor. Se tu der ela para uma criança, ela vai acompanhar a história de um jeito. Um adulto vai acompanhar de outro.
Então nós temos uma HQ aqui que é quase que um 2 em 1. Ela vai conversar com crianças e com adultos de formas diferentes. Acredito que muito disso se dá pela aquela coisa da identificação com os personagens. A criança vai se identificar com o filho, o adulto com o pai. Talvez até com a mãe, né? Mas a mãe acaba ficando um pouco para trás na história. Ela não é tão presente quanto os outros dois. Então, por conta disso, por conta desse contato com públicos diferentes, a HQ provavelmente vai agradar gregos e troianos. E eu acho que é muito, muito importante ter essa representatividade de aspectos dos personagens que possa ser identificada por diversos públicos. Afinal de contas, essa é a intenção da maioria das obras, né? Alcançar e chegar a um público mais abrangente. A HQ também tem artes excelentes, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Pode parecer, nossa, mas é uma arte meio cartunesca, mas meus amigos, essa arte aqui casa perfeitamente, ali tá as 3 sombras. Casa perfeitamente com a HQ, porque ela consegue ir aos poucos tendo, a HQ acaba trazendo parte da narrativa dela também na arte, porque ao mesmo tempo em que os personagens vão seguindo suas jornadas e vão ali mudando certos aspectos deles, também temos a arte conversando junto com isso. Então alguns personagens se tornam mais abstratos, outros acabam se tornando um pouco mais claros, né? Menos abstratos. Então a arte é parte essencial. Esse é o tipo de HQ que eu acho que assim, se trocasse o roteiro, não ia funcionar. Se trocasse a arte, não ia funcionar. Tudo que tem ali funciona muito bem. Mas ao contrário do que eu já falei em algumas outras obras aqui, que se colocar mais, se esticar, ela piora, se diminuir, piora, obras que estavam bem certinhas, aqui eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, sabe? Eu acho que se tivesse, sei lá, 30% a mais dessa HQ só mostrando o dia a dia desses personagens, eu ia adorar, porque realmente é tudo muito bem construído. E aqui entramos em outro aspecto, a HQ consegue ganhar o leitor porque ela constrói muito bem os personagens. Ela não se apressa, nós temos diversas páginas ali, apenas com o dia a dia dos personagens. O pai e o filho interagindo, a mãe e o filho interagindo, eles indo simplesmente dormir, coisas assim que podem ser banais, mas acabam fazendo com que a gente se apegue a esses personagens de uma maneira muito rápida, porque nós acabamos convivendo com eles por algumas páginas. Mas se fosse só isso que eu comentei até agora, talvez eu não gostasse tanto da HQ. Eu gosto muito de obras que eu consigo identificar algumas teorias ali dentro, algumas metáforas, algumas coisas que não são ditas ou não são escritas ali, não são desenhadas. Quando a gente consegue encontrar um subtexto, mesmo que talvez esse subtexto seja muito mais sobre nós do que sobre a HQ. Como eu falei sobre isso no vídeo sobre a Mulher Maravilha, que esse tipo de reflexão às vezes diz mais sobre o que tu tira da HQ do que sobre a HQ te entrega. A partir daqui teremos alguns spoilers, então aconselho seguir nessa parte do vídeo somente se vocês já leram a HQ e querem debater, querem ver a minha opinião sobre ela. Afinal de contas, eu acho que essa é a intenção do vídeo, né? Não adianta eu vir aqui fazer um vídeo e não falar sobre a minha opinião geral sobre a HQ com os spoilers. Então, como eu disse, uma criança e um adulto verão a HQ de formas diferentes. Talvez para uma criança ela seja simplesmente uma jornada e em dado momento as sombras levam o Joaquim. Contudo, na minha visão, e provavelmente na visão de vocês, nada mais temos, e isso não diminui em nada a jornada, do que uma jornada de luto. Afinal de contas, para quem leu a HQ com um pouco mais de atenção, talvez tenham percebido que logo no começo, o pai do Joaquim, o Luiz, ele começou a negar. Ele começou a dizer que aquilo ali não ia acontecer, que eles não iam levar o filho dele, e que não tinha como. Ao contrário da mãe. A mãe do Joaquim aceitou. Ela disse, beleza, eu vou aproveitar esses últimos momentos antes da sombra levar ele, e vai ser isso. Mas o pai do Joaquim não. O pai do Joaquim, ele negou, ele começou a rosnar quase, ele ficou indignado e decidiu fazer alguma coisa, decidiu fugir. Ou seja, ele também se isolou. Então ele negou que o filho seria levado, ele se isolou. Depois disso, em dado momento, quando nós temos os personagens ali já na cidade, dá pra ver que ele começa a agir de uma forma esquisita. Porque do nada ele diz,
Não, eu podia te matar agora, o que que me impede? E isso demonstra uma absoluta e indiscutível raiva. Então nós temos ali o personagem nitidamente fugindo de si, como se ele saísse do personagem. Ele demonstra raiva, ele quer matar, ele quer fazer atrocidades. Após isso, e isso se mistura um pouco com a raiva, nós vemos, mesmo que de forma um tanto quanto interpretativa, o nosso personagem negociando. Ele começa a querer negociar a passagem de barco deles para fugir das sombras. Ele começa a negociar dentro do barco diversas formas de sair dali de uma forma mais tranquila, mesmo que de uma forma boba. Ele negocia simplesmente panos quentes. Ele quer conseguir panos quentes em um determinado momento e ele sai negociando com todo mundo. Depois disso, nós vemos o personagem simplesmente afundando. O personagem chega a um ponto em que ele se perde, ele não tem mais forma, ele não tem mais não tem mais nada, não sobrou nada do personagem do pai do Joaquim, o Luiz. Simplesmente ele vira uma grande massa negra com um aspecto totalmente abstrato e ele começa a destruir tudo, juntando ali um pouco da raiva com aquela negociação do tipo, e se eu sair quebrando tudo, será que não resolve? Pode não parecer uma negociação, porque quando a gente pensa em negociação, em barganha, a gente pensa em algo mais direto, mas às vezes simplesmente estamos negociando com nós mesmos, né? Então ele se transforma nessa força da natureza, mas é uma força da natureza que não está indo para lugar nenhum, não tem um motivo e simplesmente existe. E por fim, nas últimas páginas, vemos o pai do Joaquim aceitando tudo. É um quadrinho muito, muito simples, onde ele fala, vamos fazer tal coisa, e aquela coisa ele fez com o Joaquim lá no começo. Então nós temos aqui um outro quadro onde ele simplesmente se encosta. Vou até mostrar para vocês, porque esse quadro são dois quadros e aqui é possível ver a força que nós temos com os HQs. Temos aqui o pai do Joaquim falando sim, se você quiser, e os dois se abraçam. E aqui fica claro que o Joaquim morreu. E olha só o quanto uma HQ consegue passar mensagem ali com pequenos quadros. Afinal de contas, se por acaso você for uma criança e leu essa HQ, é bem provável que ache que simplesmente o Joaquim está lá com as sombras. Sei lá, o Joaquim foi adotado, o Joaquim, sei lá, saiu para passear. Mas quando nós somos adultos e percebemos todas essas nuances, é nítido que o Joaquim morreu. E todas essas fases que eu falei, negação, raiva, a barganha, negociação, depressão e aceitação, são as fases do luto. Então o que nós temos aqui não é uma jornada de pai e filho, e sim a jornada do pai buscando o luto dele, tentando aceitar o que ocorreu com o filho. E olha a profundidade disso sendo mostrada em 300 e poucas páginas, de forma a parecer uma jornada épica. Então, meus amigos, Três Sombras é uma das coisas mais incríveis que eu já li, simplesmente porque ela consegue conversar com diversos leitores e demonstrar uma profundidade e um sentimento muito forte em forma de quadrinho. Então, muito obrigado a todos que assistiram, espero que vocês tenham gostado. E se quiserem ver mais resenhas como essa, mais unboxings, mais conteúdo aqui no canal, apoiem o canal se inscrevendo aí embaixo, deixando seu like. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!